Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que estava muito aguardada mesmo aí pelo mercado, não só pelo balanço, mas também por toda a transformação que vai ocorrer na empresa agora nesse ano de 2024. Estamos falando aqui da Sequoia Logística e Transportes S.A., que teve seus números divulgados agora nesses últimos dias. Estamos aqui atualizando as informações e atendendo a solicitação dos nossos inscritos que participaram ativamente, e aqui até temos aqui uma relação de inscritos que solicitaram a Sequoia e vamos atender a todos eles. A começar pelo meu amigo Fábio Rodovalho, sugerindo aqui a Sequoia. Evandro Silva Cerqueira também, muito obrigado, Evandro. O Rodolfo Aguiar também solicitou a Sequoia. Samuel Bernardes, grande Samuel Bernardes, também muito bom poder lhe atender. O Pedro Henrique, grande Pedro Henrique, parceiraço aqui do canal, meu grande abraço também. Anne Teixeira, ô Anne, que bom também ter você conosco, muito obrigado. Evangelista Ronaldo de Souza também sugeriu a Sequoia, meu forte abraço para você, Evangelista. O Alisson Ensina também sugerindo a Sequoia. O Jairo, grande Jairo também, um grande abraço para você, Jairo. E a Renata Maia também solicitando a Sequoia, muita gente pedindo a Sequoia, até porque, em primeiro lugar, que estava já desde janeiro todo esse processo ali de uma combinação de negócios com uma outra empresa, que é a Move3, né? E aí, além da questão do balanço, além dessa questão da combinação de negócios, que agora foi oficializada nesse finalzinho de março, aqui no dia 28 de março, para ser mais preciso, que saiu um fato relevante, né? Então vamos retratar o que é a Sequoia. Naturalmente, o balanço que a gente vai trazer é o da Sequoia. O da Move, nós não temos os números da Move, até porque a Move não é uma empresa de capital aberta, não é obrigada a publicar as suas informações. E também, caso vocês queiram outras empresas, também é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, vamos entender toda essa história aqui. Então, a história são, na verdade, duas empresas. Então, vamos falar da Sequoia, começando pela Sequoia. A Sequoia aqui lá, no ano de 2010, o Armando Marquesan Neto, que já tinha uma larga experiência trabalhando em empresas de e-commerce, principalmente na Submarino, B2W, trabalhando ali com toda a parte de logística e operação para essas empresas de e-commerce. Então, com toda essa experiência, chega num determinado momento que ele resolve abrir a empresa dele, que é a Sequoia, tá? E o que era o objetivo da Sequoia? Justamente fazer toda essa parte de logística e de transportes, mas incluindo tecnologia dentro de todo esse procedimento. E essa tecnologia vai desde o rastreamento de pedidos, o cadastramento, o rastreamento de pedidos, o monitoramento, onde você vai acompanhando tudo que vai acontecendo com o pedido. Então, coloca muita tecnologia para poder agilizar esse processo. E aí, então, vem a Sequoia com essa proposta, principalmente voltada para atender as empresas do e-commerce. Chega no ano de 2012, aí também ela recebe um aporte de um fundo de investimentos e com esse aporte a empresa já começa a se desenvolver. Em 2014 recebe mais um aporte de fundos de investimentos e aí ela começa todo o seu processo de expansão. E nesse processo de expansão da Sequoia entrou muito a questão das aquisições de outras pequenas empresas dentro do ramo ali, incorporando cada vez mais a Sequoia. Nesse crescimento todo da Sequoia, no ano de 2020, aí é feito o IPO. E quando é feito o IPO, entra mais dinheiro para dentro da Sequoia e ela continua seu processo de aquisição, principalmente adquirindo também a Frenet. Chegando agora no mês de março de 2021, também cria ali toda uma plataforma para soluções digitais de transporte e aí compra mais uma transportadora que é a Plimor. A Plimor, a ideia dela, o que era? Ampliar toda a atuação da Sequoia na região sul. Então ela vem todo nesse processo de crescimento com diversas aquisições que ela veio fazendo ao longo do tempo. Tá? Naturalmente que a Sequoia começou a ter diversos problemas com a falta de resultados, né, que a gente vai ver na análise do balanço da empresa. E aí que eu digo que entra agora uma outra empresa na história. Essa empresa é a Move3. A Move3 que, na verdade, ela começa através de uma empresa chamada Flash Courier. E a Flash Courier é uma empresa criada pelo seu Antônio Giuliani. O seu Antônio Giuliani, lá em 1993, 1994,
ele monta uma empresa para fazer a logística para o setor bancário. O que é essa logística do setor bancário? Sabe aqueles boletos e os extratos que na época lá eram encaminhados para a casa dos clientes, etc. Então não se utilizava o correio, usava uma empresa de logística que não era o correio. Então toda essa parte de logística voltada para o setor bancário. Aí na sequência, a Flash Courier, ela recebe, né, como seu funcionário e depois aí acaba assumindo o controle, assumindo o comando, o filho do Antônio Giuliani, o Guilherme Giuliani. O Guilherme Giuliani assume ali já posições de destaque dentro da empresa e começa todo um processo de impulsionamento. E nesse processo de impulsionamento vai adquirindo também outras empresas ligadas ao setor, justamente voltado para a parte de logística, mas essa parte de logística é com tecnologia também. E aí vai espalhando os seus depósitos e suas filiais, e daí na sequência também montando todo o sistema de franquia, né, onde você pode ter um depósito da Move3 na sua cidade através de franquias. Então, nesse crescimento todo da Move3, que daí se transformou na Flash Courier, virou um grupo de empresas e passou a ser denominada Move3, tá? Então, nós temos duas empresas. Nós temos a Sequoia, voltada para toda a parte de logística, de transporte e armazenamento, e temos também a Move, também voltada nesse segmento. Só que opera ali com algumas diversas sinergias, né? E aí também com operações distintas. E a partir agora de janeiro, o que aconteceu? Uma combinação de negócios entre as duas, onde a Move3 ela acaba sendo absorvida pela Sequoia. É como se a Sequoia tivesse comprado a Move, mas na verdade não é bem assim, né? No papel ele acaba sendo assim, a Sequoia comprando a Move, mas na verdade a Move ela entra dentro da Sequoia porque a Move ela vinha num processo ali de preparação para a abertura de capital. E aí entre você preparar toda uma abertura de capital, que é um processo longo, é um processo árduo, é um processo difícil. Então, o que eles optaram por fazer? Entrar numa empresa já com capital aberto. Então, a Move3 entra dentro de uma empresa já com capital aberto. E aí, com a Move3 dentro da Sequoia, o que vai acontecer? O comando das empresas vai ser dividido tanto pelo Armando Marquesan Neto, como também pelo Guilherme Giuliani. Então, o comando passa a ser dos dois. Hoje, 42% dessa Sequoia agora vai passar para as mãos do grupo Move3, da família ali do Guilherme Giuliani. Então, o que está acontecendo agora? Está acontecendo a entrada da Move para dentro da Sequoia e se cria agora uma empresa buscando os ganhos de sinergia, buscando agora uma recuperação da Sequoia para, consequentemente, impulsionar também o crescimento da Move, que agora deixa de existir e passa a ser denominada como Sequoia Logística e Transportes. Bom, tudo isso aqui ainda não está no balanço. Tudo isso aqui, tanto é que foi fechado no dia 28 de março agora, tá? Então não está no balanço. O que nós temos hoje é o balanço da Sequoia. E é esse balanço que nós vamos trazer para vocês. Mas vamos trazer desde 2019 para você acompanhar tudo o que aconteceu com a Sequoia antes do IPO, no IPO e depois do IPO, para entendermos como que está a situação da Sequoia nesse momento. Então, para conhecermos a Sequoia, vamos aos números. Então aqui estamos com a Sequoia Logística e Transportes S.A. trazendo para vocês que toda uma base histórica, e no caso dessa empresa que trouxe até uma base histórica um pouquinho maior, 5 exercícios, para a gente poder verificar tudo o que vem acontecendo com a empresa desde antes do IPO, lá no ano de 2019, daí em 2020 ela faz o IPO e vamos mapear tudo o que vem acontecendo com a empresa até chegar no dia 31 de dezembro de 2023. Lá em 2019, só para termos aqui uma noção, a Sequoia era uma empresa de 612 milhões de reais o patrimônio da empresa. E grande parte desse patrimônio está aqui no intangível, que são as diversas aquisições que ela veio fazendo ao longo do tempo, ali o ágio nas aquisições. Então eles aparecem aqui com 50,1% de representatividade do patrimônio total. Ela possuía lá em 2019 um ativo mobilizado, que são os seus caminhões, os seus barracões, e todas as suas instalações, toda a sua estrutura de funcionamento, 41 milhões de reais. E o capital de giro da empresa lá em 2019, 213 milhões de reais. Nesse ano aqui, a empresa tinha 91 milhões em dinheiro, caixa, banco aplicação, e 105 milhões em contas a receber.
Naturalmente que por ser uma prestadora de serviço não tem estoques, não vende produto, né? E aí tem os outros créditos aqui que fecham esse grupo do ativo circulante, mais representados aqui pelos tributos a recuperar. No ano de 2020, com a IPO, a Sequoia ela pula para 1 bilhão 375 milhões de reais. E aí continua seu processo de aquisições, vai aqui para 488 milhões, o seu intangível lá em 2020, e o capital de giro com a IPO foi para 708 milhões de reais. E nesse ano a empresa fecha com 409 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação e 268 milhões em contas a receber. Já para 2021, ela vai para 1 bilhão 982 milhões de reais e continua seu processo de crescimento, mais aquisições e o intangível volta aqui para a faixa dos 50%. E o capital de giro com isso diminui para 643 milhões de reais, representando 32,5% de todo o seu ativo, e com essas aquisições diminui o volume de dinheiro em caixa para 168 milhões. Compensado aqui com o aumento também no contas a receber, que agora vai para 411 milhões de reais. Já para 2022, a Sequoia estacionou, ficou no 1 bilhão 982. E aí o capital de giro cai para 590 milhões de reais, diminuindo o volume de dinheiro em caixa, 126 milhões, e também diminuindo o contas a receber, que agora fecha com 351 milhões de reais. Passa um ano, chega 2023, a Sequoia encolhe mais ainda, vai para 1 bilhão 561 milhões de reais. E diminuindo aqui seu capital de giro, que agora é de 333 milhões, 21,4% de representatividade. Nesse ano, a empresa fecha com apenas 30 milhões de reais em caixa, banco, aplicação, e 222 milhões em contas a receber. Então vejam que o capital de giro cai bastante, diminui o volume de dinheiro em caixa. Olhando agora a parte de passivo, nós vamos observar aqui o que vem acontecendo com a empresa. Lá em 2019, ela tinha uma dívida total de 526 milhões de reais, 85,9% daquilo que ela tinha, ela vinha através de dívidas, sendo que a maior parte da dívida é 325 milhões de longo prazo. E o capital próprio apenas 14,1%. Ao fazer o IPO, o capital próprio, o patrimônio líquido, vai para 411 milhões de reais, e aí ela tem aqui um capital próprio de 29,9%, mas também a empresa aumenta o seu endividamento para 964 milhões, apesar do peso da dívida ficar um pouquinho menor, 70,1%. Já no ano de 2021, a dívida sobe para 1 bilhão 381 milhões de reais e o peso dela fica um pouquinho menor, 69,7%. A maior parte da dívida sempre de longo prazo. Em 2022, a dívida agora vai para 1 bilhão 481 milhões, 74,7%. E reparem que aqui, onde era a reserva de lucro, começa a aparecer aqui os entre parênteses aqui, que são os prejuízos acumulados que começaram a ser formados dentro do patrimônio da empresa. Fecha agora o ano de 2023 com uma dívida de 1 bilhão 443 milhões, porém o peso da dívida 92,5%. Então vejam que a dívida da empresa, que ela cai lá no IPO, e aí na sequência ela começa a subir e agora ela dispara, pelo menos o peso da dívida dispara para 92,5% e o capital próprio de apenas 7,5%. E reparem que ela carrega aqui no balanço de 2023 prejuízos acumulados de 971 milhões de reais. Tá. E da onde que vem esses prejuízos acumulados? Naturalmente que vem da formação do resultado, que é aqui na DRE, que pode ser observado, onde a Sequoia lá em 2019 faturou 527 milhões, em 2020 998 milhões, em 2021 1 bilhão 520 milhões de reais, em 2022 1 bilhão 804. Então vejam que o faturamento ele vem numa crescente aqui. Só que agora, nesse ano, o faturamento ele cai para 744 milhões de reais. Tá? O que a empresa também justifica nas suas notas explicativas é justamente a eliminação de diversos serviços que ela prestava que não vinha dando o resultado. Então, ela está selecionando melhor toda a sua linha de serviços, buscando justamente uma rentabilidade, porém, nesse ano de 2023, isso não acontece. Cai o faturamento, só que o custo do serviço prestado é maior do que o que ela fatura. E, consequentemente, o seu lucro bruto não existe nesse ano aqui. Ele fecha com prejuízo de 86 milhões. E aí a empresa tem o quê? Tem as suas despesas da operação, que elas vêm numa crescente 15, 17, 14 e agora 82,8%.
E aí, com o problema também do endividamento, a despesa financeira 7, 4,7, 5, 10,7 e 33,1%. Então, repare que a despesa financeira consome 33% do faturamento da empresa. E com isso, lá em 2019, ela tinha um prejuízo de 7 milhões. Em 2020, no IPO, ela passa a ter um lucro de 7 milhões de reais, só que daí na sequência volta a ter prejuízos. 17 milhões, 106 milhões em 2022 e 822 milhões de prejuízo no ano de 2023. Ao olharmos aqui trimestre por trimestre, vamos até pular para esse quadro aqui, vamos ver aqui que no primeiro trimestre um faturamento de 302 milhões e um prejuízo de 87 milhões. No segundo trimestre o faturamento cai 191 milhões, 149 milhões de prejuízo. No terceiro trimestre, 126 milhões de faturamento e 236 milhões de prejuízo. E no quarto trimestre, 125 milhões de faturamento, 348 milhões de prejuízo. Então, culminando aqui com o fechamento no prejuízo de 822 milhões de reais. Tá? Consequentemente, vendo toda essa situação, já naturalmente que vamos ver isso aqui refletido também nesses indicadores, que eu não vou trazer o gráfico, vou trazer aqui já o número para vocês verem. A liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida que a Sequoia tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tinha apenas 50 centavos. Foi para 84 centavos, caiu para 59, para 53 e cai para 42 centavos. Já a liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa, a capacidade de pagamento das duplicatas e das contas do dia a dia, 4,11. Em 2020 vai para 6,68, cai para 3,85, cai para 3 e cai para 1,23. Ainda consegue pagar as suas dívidas. Porém, vejam que a folga financeira da empresa, que chegou a ser de 6,68 para cada R$1 de dívida, agora ela cai para 1,23. Já o endividamento, 85,91, cai para 70% no IPO, praticamente 70% em 2021, sobe para 74% e agora para 92%. Consequentemente, também temos aqui todos os índices de rentabilidade, exceto o ano de 2020, que ainda fechou de forma positiva, mas todos os demais negativo. Margem negativa, margem líquida de 1,36, no ano de 2021, 1,17, 5,92 e 110% de tudo aquilo que ela vendeu, ela perdeu 100 e mais 10%. Rentabilidade do ativo, ganho em relação ao investimento, não existe. 1,17% negativo em 2019, em 2020, com o lucro, ainda fechou em 0,5 positivo. Aí volta a ser negativo com os prejuízos 0,90, 5,39 e esse ano agora 52,67. E a rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista, também não existe. Todos eles aqui totalmente negativos. Olhando agora também a composição das ações, aqui dos indicadores das ações, uma ação da Sequoia vale patrimonialmente apenas 30 centavos. E você vai comprar uma ação da Sequoia por 41 centavos. Então as ações dela já trabalhando há um bom tempo aí abaixo de 1, tanto é que na sequência daí terá que fazer um grupamento de ações aqui, justamente para passar de R$1. E o PVP 1,37, ainda é uma ação que é vendida com ágio de 37%. Lucro por ação não tem, um prejuízo por ação de R$ 2,11 e rentabilidade totalmente negativa. Você compra uma ação de 41 centavos e perde no ano R$ 2,11, você perde 514%. Não tem dividendos por ação devido aos prejuízos, não tem tempo de retorno, porque para ter tempo de retorno tem que ter lucro, e a empresa como não tem lucro, não há como se medir o preço barra lucro, o PIL, que é o tempo de retorno. 52,49% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Claro que esse número aqui vai mudar agora com essa combinação de negócios fechada com o grupo Move3 e o tag along de 100%. Se ela fosse vendida, seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. Também aproveito que eu vou trazer, nesse gráfico aqui, como que vem se comportando o valor das ações da Sequoia desde o IPO lá em 2020, quando a ação foi largada ali praticamente a R$11. E aí logo na largada, ainda em 2020, começo de 2021, a ação ela dispara, ela chega a bater lá R$30. E aí daí na sequência começa toda uma série de quedas, entra 2022 aqui um pouquinho acima de R$10 e depois
ainda em 2022, ela já passa a trafegar abaixo de R$ 10, entra 2023, aí ela já passa a chegar ali a R$ 3, R$ 4, e aí na sequência vai caindo para 2, vai caindo para 1 e vai caindo para baixo de 1, tanto é que a cotação no dia da gravação desse vídeo fechou em 41 centavos. Para cada ação negociada, né, a 41 centavos. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Sequoia Logística e Transportes S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Sequoia Logística e Transportes S.A., Sequoia que, como eu falei para você, estava muito aguardada, não só pelo balanço, mas também por todo esse processo. Mas caso você queira mais informações a respeito dessa incorporação da Sequoia, que a Sequoia está incorporando a Moove, entra lá no site da Sequoia em fatos relevantes. E aí nos fatos relevantes você vai ver como que vai funcionar todo esse processo de incorporação da Moove pela Sequoia e você vai ver todos os detalhes e como que as coisas vão acontecer daqui para frente. E naturalmente que a partir daqui, fechando todo esse processo aqui, aí é que os números da Moove vão fazer parte dos próximos balanços da Sequoia, que é o que a gente vai ver, principalmente a partir, já um comecinho, né, a partir do segundo trimestre de 2024 e daí na sequência. E esperamos que a empresa seja bem sucedida. Por quê? Todas as empresas são geradores de emprego, são geradores de renda, são geradores de desenvolvimento e a gente fica aqui sempre na torcida pelo sucesso das empresas. Toda essa parte de análise de balanço que você viu ali, inclusive tudo isso aí você pode aprender de uma forma muito rápida, simples, didática, no dia 22 de abril, na realização do nosso curso de análise de balanço para investimentos, ao vivo, online, numa plataforma Google Meet, uma sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui, eu e vocês, dentro de uma sala de aula virtual, falando sobre análise de balanço. E aí a gente vai explicar todos esses detalhes, como que funciona, todos esses detalhes a respeito das empresas e como que a gente consegue identificar se uma empresa está vindo bem, se não está vindo bem, o que está acontecendo com ela, através dos seus números. E tudo isso aí você pode aprender com tanto o material de apoio, as apostilas que serão disponibilizadas também para vocês e com custo muito baixinho. Aprender análise de balanço por apenas R$50. R$50, 3 horas de curso e você vai poder aprender análise de balanços voltadas para investimentos. Para se inscrever, já que as vagas são limitadas também, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela, que eu já lhe encaminho, fecho a descrição e já deixo a sua vaguinha reservada. Dia 22 de abril, numa segunda-feira, das 19 às 22 horas. Então não perca essa oportunidade de aprender análise de balanço para poder escolher sempre as melhores empresas nas quais investir. Para quê? Para justamente aumentar o seu patrimônio, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno, para que esse patrimônio seu possa crescer cada vez mais e lhe proporcionar sempre uma vida melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.